Paz do Senhor, amados irmãos e irmãs do portal Escola Dominical. Mais uma vez, com muita alegria, diante do nosso Deus, estamos iniciando mais uma análise e abordagem, agora do terceiro trimestre de 2021, que tem como tema o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. As correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. E o nosso comentarista desse trimestre é o pastor Clayton Pomerening, que escreveu esta revista com muita propriedade, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para o nosso crescimento espiritual. E eu queria já de início aqui apresentar os nossos irmãos. Estamos aqui com a equipe do Portal Escola Dominical, irmão Caramuru, irmão Antônio Mardoni, irmão José Serafim, e muita alegria dos irmãos estarem participando aqui conosco. E eu queria que os irmãos nos saudassem nesse início dessa nossa análise e abordagem. Primeiro, eu queria dar a permissão para o nosso decano, pastor José Serafim de Oliveira. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, irmão Humberto, Pai do Senhor, doutor Caramuru, Pai do Senhor, pastor Mardônio, a Pai do Senhor para nossos amados ouvintes. E temos certeza que o Espírito de Deus nos guiará nesse trabalho e faremos um trabalho para a edificação da igreja e a glória do nome do Senhor. Graças a Deus. Pastor Antônio Mardônio, seja bem-vindo. Obrigado, meu amado. Que satisfação estar com vocês mais uma vez. Também mando um forte abraço para o pastor Caramuru, meu grande amigo, meu companheiro, o pastor Serafim, que tanto o estimo, também considero como homem de Deus, e a você, nosso mestre, também um professor digno de consideração de todos nós, e a todos os irmãos que nos acompanham também. Que Deus os abençoe rica e poderosamente. Seja muito bem-vindo, meu querido. Evangelista Caramuru, por gentileza, saude os nossos irmãos. Queria cumprimentar os nossos irmãos e amigos do Portal Escola Dominical com a paz do Senhor, agradecer mais uma vez a sua audiência, a confiança e que tem nos acompanhado aí durante todos esses anos. Cumprimentar também o pastor José Serafim, o pastor Antônio Mardônio e o nosso presidente, o professor Humberto. Estamos aqui para mais uma abordagem. Graças a Deus, né? E de abordagem em abordagem, estamos aqui esperando a volta do nosso Senhor Jesus, que é o que nós todos ansiamos. Mas, meus irmãos, sem perda de tempo, vamos começar agora destrinchar o nosso tema desse trimestre. E eu já queria começar com o nosso pastor José Serafim de Oliveira. Pastor José Serafim, fala um pouquinho para nós, quem escreveu o Livro dos Reis, quando que esse livro ele foi dividido e qual é que é o seu tema? Pois não. Deixa eu pôr em ordem aqui o meu material, irmão. O Livro dos Reis foi escrito pelos escribas, alguns deles pelos profetas e escrivães do rei, desde o reinado de Salomão até a deportação para a Babilônia. Os escribas escreviam a história dos reis. Os profetas, temos até o nome de alguns profetas, o profeta Gade, o profeta Ido, que era chamado de vidente, foram eles que escreveram o Livro dos Reis, a história dos reis. E a divisão o Livro dos Reis em dois livros se deu por volta do ano 289, mais ou menos, quando o imperador ele era o imperador do Egito, que era chamado de Império do Sul, depois da divisão do reino por Alexandre o Grande. E deixa eu especificar um pouco melhor, porque as pessoas que não conhecem bem a história podem achar um pouco de confusão. Quando Israel foi repatriado, ou, aliás, Judá, não Israel, quando Judá foi repatriado de Babilônia,
voltaram a habitar em Jerusalém. Aí começou a se cumprir a profecia de Daniel, das 70 semanas. E nesse período foi que o reino começou a se cumprir a profecia do capítulo 7 e 8 de Daniel, aquele bode peludo que voava, que vinha rapidamente, sem tocar no chão. Esse se refere a Alexandre o Grande, que depois o Império Medo-Persa, que era representado por um carneiro com 2 chifres. Então, esse bode quebrou o chifre do carneiro, isso é, o domínio do Medo-Pérsia, impôs o Império Grego, e com a morte de Alexandre o Grande, o Império foi dividido nos seus 4 generais. E Ptolomeu Filadelfo, que assumiu o governo do Egito, a princípio ele foi muito cruel com os judeus. Ele entrou em Jerusalém fazendo uma promessa de aliança, dizendo que ia sacrificar ao Deus de Israel, mas era falso, essa promessa era falsa. Assim que ele entrou, ele procurou oprimir Israel, obrigando eles a jurarem fidelidade, e ele foi muito cruel. Mas com a morte dele, o filho dele, Ptolomeu Filadelfo, assumiu o trono, e esse foi muito amigo dos judeus. Ele mostrava grande admiração pela lei judaica, pela lei de Moisés, e ele pediu que se traduzisse as escrituras hebraicas para o grego. É aí que se deu a chamada Septuaginta. Por que Septuaginta? Porque eram 72 rabinos judeus que fizeram a tradução do grego do hebraico para o grego. Então, ele tinha muita consideração com o judeu, ele lhes favoreceu bastante, e foi, então, esses 72 rabinos judeus que fizeram a divisão do 1º e 2º livro dos reis. Então, a divisão se deu nessa ocasião, por ocasião da Septuaginta, no ano 280, aproximadamente, antes de Cristo. Creio que deve estar respondida. Qualquer dúvida a respeito, eu me coloco à disposição. Com certeza, pastor. Não sei se algum professor quer fazer algum comentário, podemos partir para o próximo tema. Só uma coisinha, que esses escritos que o pastor falou, dos escribas e dos profetas, se entendem que eles foram compilados, né, reunidos, num primeiro momento por Isaías, num segundo momento por Jeremias, e por isso até que o Talmud, né, que é o 2º livro sagrado do judaísmo, atribui a autoria a Jeremias. Verdade. De fato, Jeremias escreveu a última parte, porque Jeremias foi que participou da ida para a Babilônia, né, da deportação para a Babilônia. Então, ele teve mais influência, foi nessa época final. Mas, de fato, Jeremias e Isaías fizeram a compilação, sim. Mas as escritas, eles copiaram desses escribas e desses escritores judeus. Que cada rei tinha os seus profetas, seus escribas. E eles escreviam a história dos reis. Agora, o que é interessante nesses escritos é que ele não escondia os defeitos dos reis. Ele escrevia tudo. Escrevia o lado bom e o lado negativo também, né? E eu creio que durante a nossa palestra vamos discorrer um pouco mais sobre isso. Era um relato mesmo, né, pastor? De tudo que acontecia, né? Um relato. Isso me faz lembrar... Fake news. Sem fake news. É na íntegra. Ô, irmão Caramuru, isso é algo que foi disseminado em muitas sociedades, né? Inclusive hoje, eu acredito que na profissão do senhor, lá no dia a dia, lá tem um escrivão que relata tudo que está acontecendo, né? Exatamente. É isso mesmo. Mas, irmãos, depois dessa nossa introdução, vamos começar a falar um pouquinho sobre os reis propriamente ditos. E eu queria que o nosso irmão Caramuru, evangelista Caramuru, falasse sobre
o reinado de Salomão? Pois é, os livros dos reis, né? Eles começam, o primeiro livro dos reis, ele começa já falando do reinado de Salomão, porque os livros de Samuel, eles tratam até o reinado de Davi, né? Até porque foram os profetas Gad, Natã, e que escreveram ali, Samuel, né, também, escreveram aqueles fatos ocorridos até o reinado de Davi. Na sequência, então, nós temos no livro dos reis o reinado de Salomão. E o reinado de Salomão, a palavra, o nome do rei já mostra isto, né? Quer dizer, muito pacífico, como diz aqui, e eu vou falar muito hoje em nome dos reis, até em homenagem ao saudoso pastor Evandro de Souza Lopes, que nos deixou recentemente, e que escreveu um livro sobre os nomes bíblicos e seus significados. Então, Salomão, de Shalom, de paz, né? Quer dizer, muito pacífico. Salomão era filho de Davi e reinou 40 anos sobre Israel, como nos ensina o pastor José Serafim, até baseado também naqueles cronologistas bíblicos, Edward Reese e Frank Classen. A Bíblia não diz, mas se entende que os estudos indicam que Salomão tinha por volta de 18 anos quando assumiu o reinado. Foi um reinado extremamente próspero. Vejam que Davi, ele conquistou praticamente todo o território que Deus prometeu a Abraão, dar a Abraão. Tirando as cidades dos filisteus e ali as cidades dos fenícios, praticamente todo esse território que Deus havia prometido dar a Abraão foi conquistado no tempo de Davi. Então, Davi transformou Israel numa potência militar, num país respeitável, e Salomão desfrutou disso. No seu reinado não houve guerras. Foi um reinado de paz, né? O próprio nome dele diz, Salomão. Foi um reinado de paz e, com paz, a prosperidade econômica, a prosperidade em todos os sentidos. Salomão começou o seu reinado, e o texto bíblico ele é muito elucidativo, porque ele diz que Salomão amava muito ao Senhor. Lá em 1 Reis, no capítulo 3, no versículo 3, é dito: e Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai. Então, Salomão ele começou o seu reinado servindo a Deus, amando ao Senhor, cumprindo a lei de Moisés, e Deus o abençoou, né? Logo no início do seu reinado, Deus, quando ele vai a Gibeão sacrificar ao Senhor, porque naquele tempo não tinha o templo ainda, o tabernáculo tinha sido destruído nos dias de Eli, e não havia um lugar único de culto, mas Salomão já assumiu com a incumbência de construir o templo, né? Davi quis construir, Deus não permitiu, e disse que quem iria fazê-lo era Salomão. E Salomão, então, já vai sacrificar a Deus. Quer dizer, a gente já vê Salomão dando prioridade às coisas de Deus. E Deus lhe aparece em sonho e diz a ele o que ele queria. E a Bíblia diz que Salomão pediu sabedoria a Deus. Já nesse pedido, ele agradou a Deus, porque ele queria o quê? Ele queria sabedoria para governar o povo. E aí a gente tem uma primeira lição com Salomão, né? Salomão, no início do seu reinado, ele mostra que ama a Deus, e quem ama a Deus faz o que Deus quer e está disposto a fazer a tarefa que Deus quer. Salomão sabia que ele tinha sido escolhido para reinar sobre Israel. Então, o que ele deveria fazer era reinar bem sobre Israel. Por isso que ele pede sabedoria. E Deus se agrada tanto desse pedido que, além de sabedoria, ele promete riquezas, lhe promete fama, lhe promete... E Salomão foi o homem que teve tudo que o mundo pode oferecer. Na verdade, nós vemos que Salomão ele teve riqueza, teve fama, teve poder, teve mulheres, ele teve o que ele quis, né? E também para nos ensinar que tudo que o mundo oferece não significa nada, porque depois ele escreve na sua velhice o livro de Eclesiastes, dizendo que tudo é vaidade, né? Para mostrar que as coisas que o mundo oferece não satisfazem um homem de forma alguma. Então, Salomão começou muito bem o seu reinado. Ele construiu o templo, cumprindo aquele dever que ele havia assumido diante do seu pai Davi.
o templo soberbo, que é uma das maravilhas do mundo antigo. Ele tem a maior oração da Bíblia, foi feita por Salomão, está tanto no livro dos Reis como no livro das Crônicas. E, lamentavelmente, porém, ele cometeu um deslize. Para manter... E aí começa já todo o movimento dos livros dos reis, que é o título da nossa lição, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Salomão, no trono, colocado por Deus, em paz, ele resolveu dar um jeitinho, né? Fazer casamentos políticos para preservar a paz. Então, em vez de confiar em Deus, ele resolveu fazer alianças, casando com princesas dos países vizinhos para criar um clima de paz. E aí foi o mal dele. Porque, ao fazer isso, ele quebrou a lei. Porque lá em Deuteronômio 17, é dito que quando houvesse rei sobre Israel, ele não poderia multiplicar mulheres para que o seu coração se não se desviasse. Está lá em Deuteronômio 17. Foi exatamente o que aconteceu com Salomão. Ele casou com 700 princesas, o coração dele foi desviado por essas mulheres, porque elas vinham para Israel, mas traziam os seus deuses, e ele permitiu que elas cultuassem estes deuses, e assim Salomão reintroduziu a idolatria que havia sido banida lá no tempo de Samuel. E ele reintroduziu a idolatria, o que foi fatal para o seu reinado, porque aí a prosperidade decaiu. Quando ele morre, o país já não estava em boa situação econômica, tanto que os impostos tinham aumentado. Ele se desviou, sim, com as suas mulheres, acabou ele mesmo, o texto bíblico diz que ele mesmo acabou adorando a esses deuses, e isso trouxe, como a gente vai ver na sequência, a própria divisão do reino. Agora, para a gente terminar, uma grande discussão. Salomão foi ou não salvo? Né? E o texto bíblico nos permite dizer que sim, porque quando Deus prometeu a Davi que haveria uma descendência e não faltaria quem se assentasse no trono de Israel da descendência de Davi, Deus disse que não trataria o filho dele, filho de Davi, caso Salomão, como tratou Saul. Ora, se Deus rejeitou Saul, então é porque não rejeitou Salomão. E o livro de Eclesiastes é uma demonstração de arrependimento do velho Salomão. Verdade, pastor, muito bem explicado. Não sei se algum dos professores querem fazer algum comentário também sobre esse tema. Irmão, dá licença, um Por detalhe. favor, pastor. O doutor Caramuru lembrou que há uma discussão se Salomão foi salvo ou não. Essa pergunta me foi feita já várias vezes e eu me baseio no seu fim de vida, porque quando ele escreveu o livro de Cantares de Salomão, você vê que ele escreveu no auge da sua juventude, do amor para a sua mulher, né, para a Sulamita. E quando ele desfrutou, ele diz que desfrutou de todos os prazeres que o mundo possa oferecer. Mas já na velhice, ele escreveu o livro de Eclesiastes e ele termina o livro de Eclesiastes chegando a uma conclusão. Ele diz, eu concluí, nas nossas palavras, quer dizer, eu percebi, eu vi que o melhor para o homem é temer a Deus e fazer a sua vontade. Isso indica que ele morreu em comunhão com Deus, convertido e arrependido dos seus erros da juventude. É verdade. E nós aprendemos muito com ele, né, irmãos? Porque ele tentou dar um jeitinho, né? Ele achou que ele poderia trazer a paz e esqueceu que o Deus de paz é o único que pode conceder a paz ao seu povo, né? Então Sabe, irmão Pois não, Beto, pastor. nós, às vezes, julgamos as pessoas por algum ato que ele tenha cometido e nos esquecemos que isso faz parte da natureza humana. Verdade. Ora, um menino de 18 anos que assume um reino tão próspero como era o reino de Israel na época. O homem que alcançou riqueza foi o mais rico da sua época.
o homem mais sábio da sua época. O mundo inteiro admirava a sabedoria de Salomão. Veja que a posição dele era delicada, né? E nós corremos o risco aí de um envaidecimento, de nos sentir superior. E talvez Salomão tenha sofrido, porque a natureza humana não muda, é a mesma sempre. Ele deve ter sofrido também esse impacto. Mas Deus lhe deu oportunidade de arrependimento e de reconhecimento. E morreu aconselhando que os homens temam a Deus. Aliás, no capítulo 12 de Eclesiastes, ele faz um apelo, né? Talvez olhando no seu próprio exemplo. Simplificando o texto, ele fala: lembra-te do teu Criador enquanto você, antes de ficar velho, lembra da juventude. Aí, antes que escureça a janela e acabe os moedores, que o dente começa a cair. É problema do velho, né? Então, lembre da tua juventude. Ele talvez tenha tirado o exemplo próprio dele para poder agora aconselhar. É verdade, pastor. Irmãos, dando sequência, o nosso evangelista Caramuru comentou sobre o fim do reinado de Salomão e a consequente divisão do reino. Pastor José Serafim, fala para nós por que o reino foi dividido. Se o senhor puder dar uma visão também panorâmica da história de cada um dos reinos. Pois não. O reino foi dividido, em primeiro lugar, como já disse o Dr. Caramuru, o rei Salomão se desviou, tornou-se idólatra, se deixou levar pelas suas mulheres, né? E adorou os deuses pagãos, permitiu que Israel se fizesse altares a esses deuses, e Deus não se agradou disso, e Deus já ali preveniu que o reino seria dividido. Não tomaria tudo por amor a Davi, porque Deus tinha uma aliança com Davi. E quando o filho de Salomão assumiu o governo, quando Roboão, né? Quando Roboão assumiu o governo, também jovem, é um reino poderoso, respeitado, e como já disse o Dr. Caramuru, ele já havia aumentado os impostos violentamente, ele exigiu uma mão de obra de todos os israelitas, mão de obra forçada, trabalho pesado, então se tornou um reino assim, pesado para o povo, né? Exaustivo, e o povo já não suportava mais aquela situação. E quando Roboão, seu filho, assumiu o governo, o povo pediu que aliviasse o cargo. E fez até uma proposta, né? Alivia o cargo que teu pai pôs sobre nós. Que tire esse trabalho forçado, nos dê liberdade de trabalhar e diminui os impostos. Está muito caro, muito difícil. Ele pediu 3 dias de prazo para tomar uma decisão. Até aí, eu acho que foi uma decisão inteligente. Ele não se precipitou, assumindo um compromisso de imediato, pediu 3 dias de prazo, e nesses 3 dias ele foi se aconselhar. Primeiro se aconselhou com os anciãos, que já vai mexer um pouquinho na nossa lição de hoje, não é? Foi consultar os presbíteros da época, os seus conselheiros, que já tinham participado do governo de Salomão e agora do início dele, e eles deram um conselho inteligente, um conselho nobre. Olha, atenda ao povo, faça o que o povo está pedindo, e eles irão te servir. Você terá um reino próspero também. Mas ele achou que devia também pegar conselho com os jovens que foram criados com ele, jovens da sua idade. E o jovem é mais intrépido, geralmente, não é? Mais precipitado. Não, você agora tem o poder, você é o rei. Não tem nada que obedecer a ninguém, não. Quem eles têm que obedecer você. Diga para eles que o teu pai foi muito leve, você vai ser mais pesado. E que o teu dedo mínimo é mais grosso que o lombo do teu pai. Quer dizer, a opressão será maior. E foi isso, quando o povo voltou depois de 3 dias para saber a resposta,
certamente esperançoso, né, de uma boa resposta, mas ele decepcionou o povo. Não, meu pai foi leve, eu vou ser muito mais pesado que meu pai. Vou aumentar os impostos, vou aumentar o trabalho. Então, aquilo criou uma revolta. O povo disse, cada um para suas tendas, Israel. Não temos parte nenhuma mais em Jessé, em Davi. E havia um homem chamado Jeroboão, filho de Nebate, que havia fugido de Salomão, porque primeiro Salomão o admirou por ser ele um homem valente, um homem inteligente, e lhe deu alguns cargos, alguma posição importante, mas quando percebeu que nele podia haver qualquer indício de uma rebelião, o perseguiu e ele fugiu para o Egito. Quando ele ouviu falar que Salomão já tinha morrido, e Joabe, então ele voltou para Israel. E o povo tinha ele como líder. E o convidaram para essa reunião. Aí foi ele que abriu, que sugeriu que se criasse um novo reino. E interessante que o profeta o encontrou, parece que o profeta Aído, se não me falha a memória. Aías. Aíra, né? Aías, isso, o profeta Aías. O encontrou, ele prometeu, olha, Deus vai te entregar um reino. Deus vai te entregar 10 tribos. E Deus vai te abençoar. Então, ele foi para Samaria, e o povo, 10 tribos o seguiu, ficaram 2 tribos com Roboão, a tribo de Judá e Benjamim, que depois Judá encampou e ficou conhecido como tribo de Judá. E as 10 tribos, chamadas Reino do Norte, da tribo de Israel, que depois foi encampada por Efraim, aí ficou chamado tribo de Efraim, ou Israel, e ficaram sob o governo de Jeroboão. E Jeroboão foi uma falta de fé, uma falta de confiança em Deus, porque ele disse, bom, o povo vai subir para sacrificar em Jerusalém. Lá o rei vai conversar no ouvido deles e convencê-los, eles vão voltar para o reino de Davi e vão me matar. Ele devia confiar em Deus, mas ele foi pela lógica humana e entrou pelo caminho da idolatria. Ele copiou o deus Apis, o deus do Egito, e fez 2 bezerros de ouro e colocou nas extremidades do seu reino. Em Dan e Betel. Isso, Dan e Betel. Betel, obrigado, isso. Colocou nos extremos da divisa, Dan e Betel. 2 bezerros, disse, aqui está, Israel, os teus deuses que te tiraram do Egito. Ora, foi um pecado gravíssimo. E o povo começou a sacrificar aos bezerros. Por sinal que o seu nome ficou na história. Todos os reis diziam, e levou o povo a cometer os pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levou Israel a pecar. Então, o seu nome ficou uma mancha horrível. Devia ficar uma história gloriosa, ficou uma história triste. Aquele que induziu a nação ao pecado. E foi aí que se fez a divisão do reino, ficando então o reino do sul, chamado reino de Judá, com as 2 tribos, e reino do norte, que era chamado de Israel, a tribo de Benjamim, que foram levados cativos para a Síria pelo rei Salmanaser II no ano 721 ou 22 a.C. E até hoje não voltaram para sua terra ainda, né? É verdade, o estrago foi grande, né? Serão reunidos outra vez, Oséias promete que Deus unirá outra vez o povo e haverá um só rei, Davi, meu servo, os apacentará. Então, Israel vai novamente se reunir. Oséias prometeu isso pelo Espírito de Deus e, claro, que vai se cumprir. Vejamos o Israel restaurado. E se me permitir, irmão, aquela mulher do capítulo 12 do Apocalipse é uma figura clara deste acontecimento. É o Israel restaurado, o Israel reconciliado com Deus.
não a igreja é sempre separada. Então, alguém disse que o povo de Deus lá hoje é a igreja. Não é. Israel continua sendo Israel, Deus continua fiel às suas promessas, mas agora há dois povos se distinguirão. A igreja gentílica, que todo judeu que se converter a Cristo se une à igreja neotestamentária, fica livre dos encargos lá de Israel, como circuncisão e etc., e o Israel tradicional, que se reconciliará com o seu Senhor quando vire no Monte das Oliveiras. Se alguém quiser conferir, está em Zacarias, capítulo 13, versículo 6. Amém, que bênção. Amém. E, pastor Antônio Mardoni, eu deixei o senhor quietinho aí nesse começo, mas tem muito trabalho para o senhor aqui nessa abordagem. Queremos ouvi-lo. Fala um pouquinho para nós agora sobre Jeroboão. Como foi o reinado de Jeroboão, pastor? E que legado que ele deixou aí para o Reino do Norte? Olha, Jeroboão, como o pastor Serafim acabou de falar, foi o pior de todos os reis do norte. O pior. E ele tinha tudo para dar certo. Ele tinha tudo para ser muito bem sucedido. Ele era um príncipe, portanto, ele representava a sua tribo, ele era efraimita, representava a tribo de Efraim. Salomão viu nele muita capacidade, viu que ele era laborioso e o constituiu governador. Ele tinha o título de superintendente, mas que corresponde hoje ao governador de toda a casa de José. Portanto, ele governava tanto Efraim como Manassés, as duas tribos, portanto, ligadas, pertencentes à tribo de José. Ele também tinha tudo para dar certo, exatamente por ter tido sucesso na sua administração. Foi um grande administrador, exatamente correspondendo a uma área da Galileia. Ele governou, portanto, uma área da Galileia durante o governo de Salomão. Mas ele era contra Salomão, ele não estava satisfeito, exatamente pelo que o pastor Serafim falou, por causa dos impostos. O pastor Caramuru também falou, os impostos muito altos. Ele oprimia também na questão do trabalho, da mão de obra, portanto, havia uma opressão muito grande, e Jeroboão discordou. Jeroboão não era a favor de tanta opressão. Quer dizer, desde ele como governador lá daquela região da Galileia, ele já era contra. Aí ele teve um encontro, naquela insatisfação que ele tinha, ele teve um encontro com o profeta Aías, e o profeta Aías então disse, olha, Deus vai dar para você 10 tribos. Rasgou lá sua veste, partiu em 12 partes, separou 2 para um lado e 10 para o outro, e disse, essas 10 tribos vão ser entregues nas suas mãos por Deus. E, inclusive, o nome de Jeroboão já significava o que aconteceria no futuro dele. O nome hebraico de Jeroboão significa povo multiplicado. Então, Deus ia multiplicar por 5, ia deixar 2 para 1 e multiplicou por 5 e deu 10 para ele. Ele deveria ter sido grato a Deus, mas ele tinha uma tendência para a idolatria também devido à sua origem. Ele é descendente, ele tem como matriarca da tribo de José. A esposa de José, ela era filha de um sacerdote chamado Potífera. O nome dela era Azenate. Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Essa cidade era vizinha a Heliópolis, e Heliópolis era onde existia o templo do deus Sol, chamado Ra. E provavelmente Potífera era sacerdote desse deus Ra. Conforme o pastor Serafim já disse também, ele trouxe lá do Egito, porque quando Salomão desconfiou que ele estava mobilizando o povo, ele era contra a sua administração, que ele tinha tudo para se rebelar contra ele, Salomão quis até eliminá-lo, que era a virtude de Salomão, a qualidade dele de matar. Matou muita gente, então já estava na lista para ser morto por Salomão. Ele fugiu para o Egito. E lá no Egito ele foi bem sucedido, ele foi amparado pelo faraó chamado Sisaque, e a tradição até diz que ele se tornou genro de Sisaque, casou com a filha de Sisaque.
uma princesa, portanto, ele um príncipe de Israel casado com uma princesa lá do Egito. Conforme o pastor Salomão, aliás, desculpa, o pastor Serafim falou, com a morte de Salomão, ele retornou e encabeçou, portanto, aquele movimento. Ele era um líder muito conhecido, portanto, pelo povo, principalmente entre as tribos de Efraim e Manassés. Ele encabeçou aquele movimento, foi falar pessoalmente com Roboão. Roboão, já pela vontade de Deus, é Deus que tinha determinado a divisão. Roboão ouviu o conselho dos anciãos, ouviu o conselho dos anciãos, mas aceitou o conselho dos jovens, e era um propósito de Deus, porque Deus tinha prometido que ia dividir o reinado. Então, ele foi um péssimo rei, ele causou, portanto, o insucesso de todos os reis que o sucederam, todos foram mal sucedidos, inclusive porque há uma expressão, conforme o pastor Serafim falou, em todos os nomes dos reis, diz que eles agiram conforme Jeroboão, aqui em 1 Reis 15:34. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão, e no seu pecado, como tinha feito pecar a Israel. Então, todos, desde o filho que o sucedeu até o último, que é Oséias, todos eles seguiram o caminho de Jeroboão. Então, ele se foi sem deixar saudades. É verdade, né, pastor? Foi sem deixar saudade. Eu gostei desse final. E, irmãos, olha, esse trimestre vai ser um desafio para os professores, porque nós temos aí praticamente 400 anos de história, né? Como sintetizar tudo isso em 13 lições, né? Então, a partir de agora, na nossa abordagem, vocês vão tratar de vários reis, praticamente, né? E o primeiro desafio aí é para o evangelista Caramuru. Fala um pouco para nós, irmão, sobre os reinados de Roboão, Abias, Asa e Josafá. Verdade, nós vamos ter nesse trimestre um problema sério. São poucas lições, é um período muito grande, e nós, até nos nossos esboços no portal, nós vamos tentar cobrir alguns saltos cronológicos, né? E essa pergunta já mostra isso. Nós vamos ter uma lição sobre Jeroboão e Roboão, é a mesma lição. Mas depois nós não vamos falar nem de Abias, nem de Asa, nem de Josafá. Por isso que até agora na abordagem a gente vai falar um pouquinho. Esses são reis de Judá, que é aquele reino do sul, né? As duas tribos. Os irmãos vejam que o título do nosso trimestre diz o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Veja que a infidelidade de Salomão não destruiu a aliança que Deus tinha feito com Davi, que era fundamental para a salvação do homem, porque Jesus seria descendente de Davi. A família de Davi ela não poderia ser destruída, e Deus havia dado a promessa de que o Messias seria o rei de Israel. Então, além da família de Davi não ser destruída, o trono de Davi tinha de ser mantido. É por isso que Deus, por amor a Davi, mantém estas duas tribos sob o governo da casa de Davi. O Roboão, ele foi, como já foi dito, filho de Salomão. Ele, até porque era uma determinação divina, acabou escolhendo o conselho dos jovens, e o povo se rebelou, ele saiu fugindo, né, porque eles tinham se encontrado lá em Siquém, lá na tribo de Efraim. Ele tinha ido até lá para falar com o povo. Ele saiu fugido para Jerusalém. Quando chegou a Jerusalém, ele quis reorganizar o exército para reconquistar as tribos. Mas um profeta se levantou, se não me engano, é Semaías, se levantou e disse para que ele não fizesse isso, porque era Deus quem tinha feito a divisão. E aí nós vemos que Roboão foi temente a Deus. Ele não armou o exército e não foi a tentar reconquistar. Ele se submeteu à vontade de Deus. E nos primeiros anos, ele foi fiel a Deus. Mas, como ele tinha sido criado num ambiente idólatra, como sua mãe era idólatra, porque sua mãe era amonita, ele acabou caindo na idolatria também.
Então, ele não foi um rei fiel, ele caiu na idolatria, e a consequência foi que esse faraó Sisaque, que o pastor Mardônio falou agora, acabou invadindo Jerusalém. Foi a primeira vez que Jerusalém foi invadida, né? E fez um rapa lá, como diz o povo, aí, limpou, levou todo o ouro de Jerusalém, a ponto que Roboão acabou tendo que fazer escudos de bronze para o templo, para a sua guarda. Foi um desastre. Falecido Roboão, que reinou 17 anos, ele foi sucedido pelo seu filho Abias. O Abias reinou apenas 3 anos. E Abias foi um rei, o típico hipócrita, porque a Bíblia diz que ele não era fiel a Deus, mas numa guerra contra Jeroboão, porque Jeroboão tentou ainda, no final do seu reinado, conquistar o Reino do Sul. Veja que cabeça, né? Além de ter feito os bezerros de ouro lá, ele ainda quis pegar o que Deus disse que não ia ter. E ele teve uma grande derrota. Lógico, porque ele estava indo contra a vontade de Deus. Mas o Abias, quando a gente vai lá no segundo livro das Crônicas, ele faz um discurso bonito, dizendo para o povo de Israel que o povo de Judá, que era o povo fiel, até porque os levitas, quando houve lá a criação do culto aos bezerros de ouro, os levitas fugiram para o Reino do Sul. Por quê? Porque os levitas eles trabalhavam junto à adoração a Deus. E eles acabaram fugindo com medo que Jeroboão até os matasse. Porque Jeroboão montou uma classe sacerdotal dos mais baixos do povo lá em Israel, no Reino do Norte. Então, Abias é o típico rei hipócrita. Por quê? Porque ele faz um discurso bonito, se vocês forem ver lá no segundo livro das Crônicas, vai dizer, não tem um crente maior do que esse, mas ele não serviu a Deus, ele se manteve na idolatria. Aí ele foi sucedido pelo rei Asa. O rei Asa, ele reinou 41 anos, foi o primeiro rei fiel a Deus, porque o que a gente vai perceber no livro dos reis, como disse o pastor Mardônio, todos os reis de Israel, do Reino do Norte, foram infiéis, porque todos seguiram os erros de Jeroboão. Agora, no Reino do Sul, no Reino de Judá, nós temos reis fiéis e reis infiéis. Então, veja, o Roboão foi infiel, o Abias foi infiel, o Asa, ele foi um rei fiel a Deus. No início do seu reinado, houve uma guerra, com os egípcios vieram para cima dele, e ele clamou a Deus, Deus lhe deu grande vitória, e ele foi um rei que tirou a idolatria de Israel, do Reino do Judá, né? Do Reino do Sul, chegou, inclusive, até a destronar sua própria mãe, desterrar, exilar sua própria mãe, porque ela era idólatra, e ele foi um rei fiel. No final do seu reinado, houve uma nova guerra, ele pediu ajuda para o rei da Síria, em vez de clamar a Deus, um profeta o repreendeu, ele ficou bravo com o profeta, prendeu o profeta, e o Asa acabou ficando doente por causa disso. Deus lhe deu uma doença e ele acabou morrendo porque não pediu perdão a Deus, né? Do mal que tinha feito para o profeta. E depois de Asa veio Josafá, foi outro rei fiel, um rei que reinou 25 anos, um rei que se preocupou em educar o povo na lei, um rei que se preocupou em montar um sistema judiciário baseado na lei de Moisés para dar justiça ao povo. É um modelo de governante, né? Hoje a gente sempre fala que os governantes têm que lutar para que haja educação e justiça nos seus países. Josafá já fazia isso, mas Josafá cometeu um deslize terrível, que vai ser falado mais à frente aí, que foi se aparentar com a família real do Reino do Norte, a família de Acabe. E quando ele se aparentou com esses idólatras lá do Reino do Norte, ele permitiu a introdução do culto a Baal, o que seria muito grave e quase faria com que se destruísse a casa de Davi no Reino do Sul. Então, são essas, em linhas gerais, esses 4 reis, dos quais
nós vamos estudar diretamente nesse trimestre, que é Roboão. Os outros 3 que eu falei aqui só irão ser mencionados de passagem durante o trimestre. Amém, pastor. Ótima explicação, muito claro. E o senhor já deu aí uma aula para nós de como conseguir fazer essa abrangência, né, mais extensa em um curto período. E agora eu queria ouvir novamente o nosso pastor Mardônio sobre as dinastias de Baasa e de Onri, e que o senhor falasse um pouquinho especial sobre Elias e Eliseu, que atuaram nesse período. Muito bem. Baasa, ele era de uma descendência desconhecida, portanto, de uma família simples, lá em Israel. Ele era servo de Jeroboão, e ele, portanto, vai governar o Reino do Norte durante 24 anos, seguindo, portanto, a idolatria de Jeroboão. Ele segue, portanto, a idolatria. Jeroboão, quando morre de morte natural, portanto, é substituído pelo filho chamado Nadab. O Nadab também só pôde governar 2 anos, reinou só 2 anos, aí encerra a dinastia de Jeroboão, porque só ele, pai e filho, governaram, e foi morto por este Baasa. Este Baasa, portanto, ele era de uma origem simples, desconhecido, era servo, portanto, de Baasa, aliás, dizendo, de Nadab, filho de Jeroboão. Ele reinou durante 24 anos sobre Israel. Como eu disse, seguiu a idolatria de Jeroboão, e após a sua morte ele foi substituído pelo filho chamado Elá, o seu filho, que também reinou só 2 anos, quando foi assassinado por um servo chamado Zinri. Zinri, portanto, seu servo, o matou, e com a incumbência de destruir toda a descendência de Baasa. Ele aniquilou a descendência de Baasa. A mesma coisa fez Baasa com a descendência de Jeroboão. Não matou apenas o Elá, filho de Jeroboão, mas aniquilou toda a descendência de Jeroboão. Acabou-se. Portanto, tanto a descendência de Jeroboão, através de Baasa, e Elá, que destruiu também toda a descendência de Baasa, por ser ele, portanto, um péssimo rei. Zinri também era idólatra e conseguiu reinar só 7 dias. Ele governou só apenas 7 dias. Quando tomaram conhecimento que ele havia, como servo, matado o seu rei, Onri, que é o pai de Acabe, ele vem contra Zinri, cerca o palácio que ele está estabelecido e o mata. 7 dias, na verdade. Na verdade, ele não é morto por Onri. Quando o palácio está cercado, ele então resolve tocar fogo no palácio e ele morre queimado. Mas aí levanta um outro general do exército de Israel, chamado Tibni, e os dois, portanto, entram numa guerra, fazem uma guerra civil entre os dois partidos, o de Onri e o de Tibni. Só que Onri é vencedor. Ele ganha, portanto, aquela guerra e ele se estabelece como o rei de Israel. Também ruim, tanto quanto os seus antecessores, desde Jeroboão, seguiu o caminho de Jeroboão. E ele morre, portanto, de morte natural, e deixa o seu filho Acabe. Acabe, portanto, é o seu sucessor, que reinou em seu lugar, e Acabe foi um dos péssimos reis de Israel, porque ele se casa com uma idólatra, com Jezabel. Jezabel, filha do rei chamado Etbaal, rei dos Sidônios. Ela era adoradora do deus Baal, ela trouxe a adoração do deus Baal para Israel, ela constituiu o culto ao deus Baal, ela constituiu muitos sacerdotes, que Elias conseguiu matar 450 deles, portanto. Então, nesse cenário de total idolatria, agora adorando esse deus dos Sidônios, chamado Baal, a idolatria chegou num ápice. Deus ficou tão
insatisfeito e tão irado agora com Acabe, que Deus faz surgir do nada, no cenário lá do reino de Israel, Elias. Elias é o profeta, portanto, de mensagens duras, mensagens contundentes. Ele é muito corajoso, ele enfrenta cara a cara Acabe. Ele fala que faria uma oração para que não chovesse sobre Israel. Acabe, acredito que até riu daquela proposta. Ele orou e não choveu realmente. Ele foi se abrigar lá. Interessante que ele foi se abrigar lá em Sidom, que é exatamente a cidade de Sarepta, pertencente a Sidom, exatamente na casa de uma viúva sidônia. Por ironia do destino, ele foi parar, portanto, numa região onde nasceu Jezabel. Foi procurado em todo canto do mundo, menos naquela localidade, naquela vila, e ali foi protegido por Deus. Ele retorna, depois de 3 anos e meio, o castigo de Deus foi severo, portanto, houve um prejuízo muito grande para a nação, por falta da chuva. Aí nós vemos ele indo diretamente com a presença de Baal, e com muita coragem diz para Baal: vamos fazer a prova do fogo. O Deus que responder com fogo, é o Deus verdadeiro. Aí ele reuniu aqueles 450 profetas de Baal e disse para os sacerdotes de Baal: olha, nós vamos fazer 2 altares, dois sacrifícios, você faz o seu e eu faço o meu, e o Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. Foi um desafio, muita coragem, muita fé. Como nós sabemos, eles insistiram desde manhã até meio-dia e nada de resposta, e Elias fez uma simples oração e Deus respondeu com fogo, e até eles usaram uma expressão, todos aqueles que estiveram presentes: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas eles falaram da boca para fora. Exatamente, eles estavam corrompidos, toda a nação corrompida por causa da idolatria. Então, nós vemos que Acabe, ele é morto, portanto, ele não é bem-sucedido, ele numa batalha contra o rei da Síria, ele é morto, é sucedido por um filho chamado Acasias. Acasias também foi um péssimo governante, tinha um modelo do pai, também a herança de Jeroboão. Ele adoeceu ao cair de uma grade lá no seu quarto, mandou o profeta consultar um profeta de um Deus falso, o outro Deus, portanto. Deus, então, interrompe, através de Elias, aquela ida, porque ele não buscou o Deus de Israel e tinha que buscar o Deus de outro povo. Esse Acasias manda um batalhão prender Elias. Elias ora e vem fogo do céu e mata todos eles, pertencentes àquele batalhão. Manda o 2º batalhão. Elias ora e vem fogo do céu e consome aquele 2º batalhão. Então, o 3º batalhão, o comandante era crente, era muito temente a Deus. Ele vai, sobe o monte, ajoelha-se, pede a Elias que tenha misericórdia dele e da vida dos seus companheiros. Então Deus diz a Elias: agora pode seguir, vai junto com ele. Aí vai, e ele, na cara de Acasias, diz: você não vai se levantar da cama, você vai morrer, como realmente ele morreu em consequência desta queda. E nós vemos que depois de Acasias, entra o seu filho Jorão. Aí termina a dinastia, portanto, de Onri. Através de Jorão, é o último, portanto, da dinastia. Ele também batalha contra o rei da Síria, é ferido, e é levado ferido para a vinha, que era de Acabe, chamada Jezreel, e nessa vinha ele está se recuperando daquele ferimento lá da guerra, e aparece Jeú. Jeú, portanto, é um general do exército dele, vai lá e mata Jorão. E elimina também a descendência de Acabe, destrói toda a descendência de Acabe. Acabe já estava morto, mas a mãe de Jorão, Jezabel, ainda estava viva. Ele mata, portanto, toda a descendência de Acabe. E nesse período também surge como substituto de Elias, Eliseu. Eliseu foi no caminho inverso do
ministério de Elias. Ele foi um ministério do amor, do carinho, da estima. Mas, mesmo assim, nem tanto Elias foi atendido, foi ouvido, muito menos também Eliseu. Os dois fizeram tudo o que era possível dentro do ministério específico que cada um ocupou, e não houve, portanto, resolução para o reino do norte iria, portanto, para o exílio. Então, concluindo, portanto, nesse período dessas dinastias, nós vemos esses dois profetas, Elias e Eliseu, que eles poderiam muito bem, toda a nação, ter ouvido, principalmente quando usaram a expressão só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e não se converteram e não voltaram para Deus. Muito obrigado, pastor Mardônio. Uma frase que o senhor disse agora no final, ela já é um gancho, né, para continuar de nossa abordagem, que é que Deus, através dos seus profetas, fez tudo, né, para que as tribos do norte viessem a seguir um caminho que agradasse ao Senhor. Mas mesmo assim eles foram duros, né, e permaneceram aí na idolatria. E para isso eu queria que o nosso irmão Caramuru, o evangelista Caramuru, falasse sobre a dinastia de Jeú e essa derrocada final do Reino do Norte. Pois bem, então, a dinastia de Jeú, nós vamos até fazer um apêndice nesse trimestre, que ela não é tratada em nenhuma lição diretamente, e é um período um pouco longo, né? Como disse o pastor Mardônio, Jeú, ele foi apontado ainda por Deus lá, quando conversava com o profeta Elias, lá no Monte Horebe, quando Elias entrou naquela depressão, porque percebeu que o fato de ter vindo fogo e chuva não tinha convertido o povo, o próprio Deus disse para Elias, lá em 1 Reis, capítulo 19, que levantaria Jeú, filho de Ninzi, como rei de Israel para exterminar com a família de Acabe, com a dinastia de Acabe. E foi o que aconteceu. O pastor Mardônio já nos disse que Jeú, o profeta Eliseu, mandou um dos filhos dos profetas, justamente depois desse ferimento aí do rei Jorão, e eles estavam ali, eles tinham cercado a cidade de Ramote Gileade, e o rei, então, foi ferido e foi levado para se restabelecer, e o exército estava ali esperando uma orientação. E quando esse filho dos profetas chega até Ramote Gileade, encontra ali, acho que a reunião do alto comando do exército de Israel, né? Os generais estavam ali, ele chama Jeú à parte e o unge como rei de Israel. E os generais, imediatamente, ao saber disto, cerram fileiras atrás de Jeú, e Jeú, então, vai e faz aquilo que o filho do profeta tinha dito. Disse que ele deveria exterminar a casa de Acabe e acabar com o culto a Baal. E foi o que Jeú fez. Jeú, como disse o pastor Mardônio, ele matou não só o rei de Israel, mas até o rei de Judá, que era o Acasias, que era neto do Josafá. Ele veio lá e que ele veio visitar o tio, né? Porque a filha do Acabe tinha casado com a filha do Josafá, e então ele veio visitar o tio, e aí o Jeú já aproveitou para matar todo mundo. Aí é interessante que aí acontece a morte ao mesmo tempo de um rei de Israel e de um rei de Judá. E Jeú, ele acaba também com... Ele destrói o templo de Baal, que havia sido construído em Samaria, né? Que foi a cidade construída por Onri, né? Que era o pai do Acabe, e que passou a ser a capital do Reino do Norte, e destruiu tudo que devia respeito a Baal e a casa de Acabe. Mas não acabou com o culto dos bezerros de ouro. Continuou nos pecados de Jeroboão. E por isso o próprio Deus levantou um profeta que disse para Jeú que, como ele tinha cumprido a vontade de Deus com relação à casa de Acabe e ao culto a Baal, a sua família reinaria até a 4ª geração sobre o reino de Israel. Então, a dinastia de Jeú teve a participação de 5 reis. Foi, conforme Deus disse,
A casa de Jeú, ela teve o rei Jeú, que reinou 28 anos, o rei Jeoacás, que reinou 17 anos, o rei Jeoás, que reinou 16 anos, o rei Jeroboão II, que reinou 41 anos, e depois o rei Zacarias, que reinou 6 meses. Durante este período, não houve nenhum assassinato, houve uma sequência, porque Deus havia prometido a Jeú que a sua família reinaria até a 4ª geração. Mas o povo foi cada vez mais pecando. Deus levantando profetas, levantou o profeta Jonas, levantou o profeta Amós, que era lá do Reino do Sul e foi profetizar lá no Reino do Norte, levantou nos últimos tempos o profeta Oséias, mas não houve jeito. O povo continuou pecando. Veja que ainda no reinado de Jeú, no finalzinho do reinado de Jeú, o rei Azael da Síria já tomou uma parte do território do reino, que depois foi restabelecido pelo profeta Jeoás, pelo rei Jeoás. O rei Jeoás. E a Bíblia diz que Deus fez isso por amor, por compaixão a Israel. Mas mesmo com as mensagens proféticas conclamando o povo ao arrependimento, mesmo com esses atos de Deus permitindo que Israel recobrasse alguns territórios que haviam sido perdidos, mesmo com tudo isto, o povo não se arrependeu. E é elucidativo que o penúltimo rei da casa de Jeú tem o nome de Jeroboão, é Jeroboão II. Quer dizer, o culto aos bezerros de ouro era tão forte naquele tempo que até homenagear o que tinha causado toda a desgraça, eles homenagearam. O próprio rei teve o mesmo nome do primeiro rei, Jeroboão II. E não deu outro. Em razão disso, nós tivemos, então, com o rei Zacarias, que só reinou 6 meses, um servo dele chamado Salum se levantou contra ele, o matou e reinou durante 1 mês só. Aí um outro general do exército de Israel, chamado Menahem, também matou o Salum e reinou durante 10 anos. Foi substituído pelo seu filho Pecaías, que reinou 2 anos. Aí foi morto por outro general, chamado Peca. E esse general reinou 20 anos e foi morto também por Oséias, que foi o último rei. E aí, como disse já o pastor Serafim, depois de Oséias, nós vamos ter Salmaneser, 5º rei da Síria, que invade o Reino do Norte e leva cativas as 10 tribos para a Assíria. E essas 10 tribos estão dispersas até hoje. Por que isso aconteceu? Porque Deus havia dito, antes do povo entrar na terra, que se eles fossem fiéis a Deus, Deus os manteria na terra prometida e lhes daria prosperidade na terra de Canaã. Mas se eles fossem infiéis a Deus, Deus iria mandar castigos ao povo até o último castigo. Isso está lá em Deuteronômio 28, está lá em Levítico 26. Aliás, Deuteronômio 28, o pessoal só lê as bênçãos, até o versículo 14. Mas, a partir dali, nós temos as maldições pela desobediência. E o castigo maior do povo seria a perda da terra. Se eles não se emendassem, Deus iria, no final, fazer com que eles perdessem a terra. E foi o que aconteceu. Deus vela pela sua palavra para cumprir. E estas 10 tribos estão perdidas até hoje, né? São chamadas as 10 tribos perdidas de Israel. Se bem que já estão vendo localização destas tribos. Recentemente, no final do ano passado, ou melhor, dezembro de 2019, foram repatriados alguns israelitas que estavam ali na Índia. Eles foram detectados com o exame de DNA que eles eram descendentes de Israel e da tribo de Manassés e foram trazidas para Israel. As tribos estão sendo localizadas como um sinal de que Jesus está voltando, porque, como disse o pastor Serafim, há uma promessa da reunião
das 12 tribos novamente. Verdade, pastor. Então, vai ser uma grande bênção, é que nós aguardamos, né? O cumprimento desses sinais, eles confirmam a nossa fé de que Jesus em breve voltará. E, irmãos, nós estamos chegando nas etapas finais da nossa abordagem, que já passou de 1 hora. Eu sei que vocês estão se esforçando, né, para conseguir abranger todos esses temas, não é fácil, né? E agora eu tenho um desafio para o pastor José Serafim, falar sobre 6 reis, pastor José Serafim. Fala para nós sobre Jeorão, Joás, Amazias, Uzias, Jotão e Acás. Amém. Falemos, pois. Irmão, eu anotei porque a memória de um velho de 81 anos já não é tão boa como a do doutor Caramburu e outros mais, né? Então, e o pastor Mardônio. Então, o primeiro é Jeorão, não é? O primeiro rei que me pediu é Jeorão. Isso. O nome Jeorão significa Jeová é exaltado. Ele é filho de Josafá, rei de Judá. Jeorão foi rei em Judá. Foi mau rei, idólatra, cruel, matou todos os seus irmãos e alguns dos príncipes de Israel. O profeta Elias lhe enviou uma carta de advertência, mas ele endureceu o coração. Deus o puniu com grave enfermidade nas entranhas, enfermidade que ia aumentando dia por dia até a sua morte. Isso é em 2 Crônicas, capítulo 21. Começou a reinar com 32 anos de idade e reinou 8 anos em Jerusalém. E foi sem deixar saudade. Depois temos o rei Joás. Joás significa Jeová é forte. É filho de Acasias. Joás foi ungido rei de Judá aos 7 anos de idade. 2 Crônicas, capítulo 24, verso 1. Reinou 40 anos em Jerusalém. Foi Joás o que era reto, fez Joás o que era reto diante do Senhor. Todos os dias do sacerdote Joiada. Joás não soube ser grato à memória do sacerdote Joiada. Ele matou seu filho Zacarias entre o santuário e o altar. Então, em 2 Crônicas, capítulo 24, versos 21 e 22. E Jesus se lembrou ou comentou esse acontecimento quando censurava os escribas e fariseus. Lá em Mateus, capítulo 23, verso 35, que Jesus falou: vocês são filhos dos que mataram Zacarias entre o santuário e o altar. E também está escrito no livro de Zacarias, capítulo 1, versículo 7. Joás foi ferido numa batalha contra os sírios, e estando feridos, seus servos se vingaram pela morte dos filhos do sacerdote Joiada. 2 Crônicas 24, verso 25. Depois temos o rei Amazias. Amazias quer dizer Jeová fortalece. O 10º rei de Judá, filho de Joás, reinou em Judá, tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. Uma vez confirmado no reino, matou os assassinos de seu pai Joás. Poupou a vida dos filhos destes assassinos, obedecendo o que diz a lei de Moisés, em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16, onde está escrito que os filhos não morrerão pelos pais, e nem os pais morrerão pelos filhos. Cada um dará conta das suas obras. Então, o rei Amazias teve esse cuidado de observar a determinação de Deus e não se vingar de pessoas inocentes. Amazias fez guerra a Jeoacás, rei de Israel,
foi derrotado, sofreu uma conspiração em Jerusalém e ele fugiu para Laquis. Foi perseguido e morto em Laquis. Trouxeram seu corpo até Jerusalém, onde o sepultaram. E depois temos Uzias. Uzias significa Jeová é a minha força. Ele é filho de Amazias, rei de Judá, conhecido também pelo nome de Azarias, segundo Reis, capítulo 1, versículos 1 a 3. Reinou 52 anos. Fez o que foi um bom reinado. O rei Uzias era amigo, já falando de Uzias, né? Uzias. Uzias quer dizer, Jeová é a minha força. Filho de Amazias, rei de Judá, conhecido também pelo nome de Azarias, já falei isso, né? Reinou 52 anos, fez um bom reinado. O rei Uzias era amigo da agricultura. Seu reino prosperou. Tinha um poderoso exército. Fortaleceu seu exército e se tornou famoso. Segundo a Crônicas 26, 1 a 23. Interessante que, lendo o trabalho desse rei Uzias, ele se preocupou com a segurança de Israel. Ele criou armas de guerra modernas na época, não é? Então, ele criou máquinas que atiravam pedras de longe. É o tipo de um revólver de hoje, né? Uma metralhadora, alguma coisa assim, porque o inimigo vinha com a espada de longe e eles, com essas máquinas, atiravam pedras e já destruíam seus inimigos. Mas ele entrou no templo para queimar incenso. Ele aí cometeu um deslize, sabe? É o problema da natureza humana. Ele prosperou, seu nome era falado no mundo todo como um rei de sucesso, 52 anos de governo, fortaleceu Israel, fortificou as cidades, um exército poderoso, e ele ficou se achando o tal, na nossa linguagem, né? Ficou poderoso, forte, respeitado, e achou que podia fazer o que queria. E ele entrou no templo para queimar incenso. Apesar de sacerdote ter lhe advertido que não fizesse isso, porque contrariava a lei do Senhor, mas ele era o rei, era ele que mandava e ele entrou. Só que com Deus, o homem é homem, não importa a sua posição, Deus trata todos iguais. E abusando dessa bondade de Deus, fazendo o que não lhe era lícito fazer, foi atacado de uma lepra. Segundo a Crônicas, capítulo 26, versos 16 a 23. A lepra lhe apareceu na testa. Os sacerdotes viram, aí sim o tiraram à força de dentro do santuário. Jotão. E ele morreu leproso. E o seu filho Jotão, que significa Jeová é perfeito, é o 12º rei de Judá, filho de Uzias e de Jerusa, filha de Zadok, segundo o livro de Reis, capítulo 15, versos 32 a 38. Governou como regente por causa da doença de seu pai Uzias, que era leproso. Enquanto Uzias ficou afastado, isolado por causa da lepra, o seu filho Jotão é que regia o país. Não era o rei, porque o rei ainda era Uzias, mas ele administrava. Com a morte de seu pai, começou a reinar com 25 anos de idade. Reinou 16 anos em Jerusalém. Segundo o livro de Reis, capítulo 15, verso 33. Fez o que era reto diante do Senhor. Segundo Reis, capítulo 15, verso 34. Morreu Jotão e foi sepultado na cidade de Davi. No lugar de Jotão, começou a reinar Acás, seu filho. Acás significa possuidor, ou 10º rei de Judá, filho de Jotão. Segundo Reis 16, verso 1. Durante seu reinado, foi advertido por Isaías,
Isaías, capítulo 61, aliás, perdão, capítulo 1, versos 1 a 7. E pelo profeta Oséias. Oséias, capítulo 1, verso 1. Desagradou o Senhor, pedindo auxílio a Tiglat-Pileser, rei da Síria. Segundo Reis 16, 7 e 9. Deus não se agradava quando as pessoas deixavam de confiar em Deus para confiar no homem. E ele depositou sua confiança no rei da Síria. E para conquistar o auxílio, a ajuda do rei da Síria, ele desposou o templo de ouro, da prata e dos tesouros. Ele tirou as riquezas do templo e deu como presente ao Tiglat-Pileser. Aderiu à idolatria. Dos assírios, segundo Crônicas 28, 23 a 25. Queimou a seus próprios filhos no fogo, segundo a abominação das nações. Segundo Crônicas 28, verso 3. Reinou 16 anos, foi sepultado em Jerusalém, mas não na sepultura dos reis. Segunda Crônicas 28, 17. Um dos antepassados, interessante, ele está na genealogia de Jesus. Está em Mateus, capítulo 1, versículo 9. Falei de todos? Falou. Sim, pastor. O senhor passou no teste, viu? Obrigado. Nota 10. Nota 10, viu? Que bênção, né? Vai ser realmente uma bênção. São muitos reinados, né? E a gente está vendo até aqui que nós podemos ver exemplos bons e exemplos ruins de cada rei, né? Isso vai ser muito Roberto, proveitoso. me permite dizer uma palavra? Claro, pastor. Eu acredito que muitos professores de classe de escola dominical estão nos ouvindo ou irão nos ouvir, e eu quero tomar a liberdade de pedir a nossos amados irmãos professores que se apliquem bastante nesse trimestre, tome um conhecimento mais amplo, leve para a classe uma aula que esclareça, que oriente, porque nós vamos encontrar aí coisas muito interessantes. Quando o rei se desviava e pecava, a nação inteira sofria. Verdade. E quando o rei era obediente, humilde diante de Deus, a nação toda era bem-sucedida. Isso fala sobre o chefe de família. Quando o chefe de família, o pai e a mãe, são fiéis a Deus, cumpre a vontade de Deus, a família é abençoada. Quando o chefe de família se desvia, comete pecado, traz ruína para a família, traz o juízo de Deus, e a família sofre. Deus é injusto? Não, Deus não é injusto, mas o próprio pai de família transmite para os filhos exemplos que os levará a se desviar de Deus e sofrer as consequências. Então, me parece que o estudo desse trimestre tem essa finalidade. Verdade, pastor. Toma a liberdade de pedir aos nossos amados professores que se apliquem, estudem bem, e eu me coloco à disposição no que eu puder ajudar. Creio que o doutor Caramuru e o pastor Mardônio também têm a mesma disposição para ajudar os nossos, irmão Humberto também, ajudar os nossos professores a esclarecer alguma dúvida e dar uma aula que vale a pena, que o aluno possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Exatamente, pastor. Muito bem explanado. E agora vou pegar um pouco mais leve, né, com o nosso irmão Caramuru. Irmão Caramuru, fala para nós sobre o reinado de Ezequias, Manassés, Amon e Josias. Como nós dissemos aqui, o livro dos reis, ele fala tanto dos reis de Israel quanto dos reis de Judá, embora um pouco mais sobre os reis de Israel. Mas a partir do capítulo 18, né, do segundo livro dos reis, como o reino de Israel foi destruído, que a gente acabou de ver que ele foi levado cativo, só ficou o reino de Judá. Então, por isso que, a partir dali,
nós só vamos tratar do reino de Judá, porque foi o único que passou a existir. E por que o reino de Israel terminou mais cedo do que o reino de Judá? Um dos motivos é o rei Ezequias. O rei Ezequias, que é o sucessor do rei Acás. O pastor Serafim falou do rei Acás. Agora tem uma coisa do rei Acás, e ele não falou para deixar eu falar, é que terrível foi que o rei Acás, ele se desviou tanto que ele fechou o templo. Simplesmente fechou, fechou as portas do templo, abandonou o templo que havia sido construído por Salomão. E Ezequias, quando ele assume, a primeira coisa que ele faz é reabrir o templo, purificar o templo. Ele tem esse mesmo sentimento que tinha Salomão, como nós falamos agora há pouco. Né? Ele deu prioridade ao culto a Deus, a buscar a Deus, a adorar a Deus. Ele sabia que o povo deveria adorar a Deus e que, se o povo não adorasse a Deus, não seria abençoado, porque ele era o povo de Deus. Era o compromisso, a aliança que tinha sido formada entre Deus e Israel. E aí Ezequias, cujo nome significa fortalecido por Deus, ele então reabre o templo, purifica o templo, reorganiza o serviço do templo, e ele vai ter um reinado muito abençoado. Tanto que quando o rei da Assíria, que havia, agora o rei já era Senaqueribe, não era mais Salmaneser V, mas quando ele vem com todo o ímpeto para destruir Judá e também levá-los cativos, Deus dá uma grande e milagrosa vitória para o povo. Um anjo foi e matou 185 mil soldados assírios que já estavam cercando Jerusalém, já tinham tomado boa parte do território de Judá, mas Deus livra, porque Ezequias vai orar a Deus, pedir a Deus misericórdia, e Deus lhe dá esta grande vitória. E aí Ezequias, ele salva o reino de Judá. Por isso que o reino de Israel é levado cativo e Judá não, por causa desse rei, por causa da fidelidade de Ezequias. Como disse o pastor Serafim, quando um rei é fiel, né, o povo tem as suas vantagens. Agora, o Ezequias, como todo homem, ele teve um deslize também. Né? Ele ficou doente, porque mais uma prova de que quem é fiel a Deus não está imune à doença. Agora, nessa época de pandemia, muita gente fica falando, nossa, como que aquele irmão tão fiel a Deus morreu de Covid? Porque estava no dia dele morrer, irmãos. Não morre de doença só quem peca, não. É servo de Deus também. Olha, o Ezequias era um rei fiel a Deus, tal, ficou doente, e Deus ainda mandou o profeta mandar avisar que ele ia morrer. Aí Ezequias, de cama, não tinha nem condição de ajoelhar, terrível era a doença que ele tinha, ele só se virou para a parede ali, na cama, e orou a Deus. Por quê? Porque ele se envolveu tanto com as coisas de Deus que ele esqueceu de cuidar da família. Ele não tinha um filho. E a obrigação de todo rei é ter um filho para dar continuidade à dinastia, principalmente a família de Davi, que sabia que viria o Messias. E aqui com Ezequias a gente aprende que a gente precisa cuidar da nossa vida familiar, que precisa cuidar da família, com prioridade. E aí Ezequias, quando ele soube que ia morrer, ele disse, não tem ninguém para me suceder. E aí então ele ora, e Deus ouve a oração, faz o profeta voltar para dizer que estava dando mais 15 anos de vida, e como sinal disso, foi atrasado o relógio. E aí nós tivemos um atraso de 10 graus no relógio, o mundo, a história virou para trás para dar o sinal de que Deus iria curar Ezequias, como ele foi curado 3 dias depois. E aí Ezequias, então, ganha mais 15 anos de vida, e aí ele tem um filho, que é o Manassés, que reinou 55 anos, e Manassés foi o pior rei de Judá. Pior rei de Judá. Ele sacrificou filhos a Moloque, quer dizer, queimou os filhos em sacrifício a Moloque, foi feiticeiro,
foi adivinho, encheu o templo de ídolos, foi um rei terrível. A situação foi tão ruim que Deus disse que Manassés, por causa de Manassés, o povo de Judá ia ser levado cativo. E o mal que Manassés criou foi esse, porque além de levar o povo à idolatria, à feitiçaria, mesmo quando ele se arrependeu, porque ele chegou a se arrepender. A Bíblia diz, não aqui no livro dos Reis, mas no segundo livro das Crônicas, diz que ele se arrependeu e voltou ao trono. Ele tinha sido levado para a Babilônia, ele voltou ao trono, mas ele não conseguiu desfazer o mal que ele tinha cometido. Quer dizer, ele se arrependeu, mas o povo não se arrependeu. Tanto que quando ele morre, o seu filho Amon entra no seu lugar, reina só 2 anos, e traz tudo de volta, porque o Manassés, quando ele se arrependeu, ele tirou os ídolos, ele parou de ser idólatra, mas quando ele morreu, o filho dele trouxe tudo de novo. E aí, então, ele morre, o Amon é morto, inclusive, ele é assassinado por alguns servos seus, e aí é colocado no trono o seu filho Josias, que tinha apenas 8 anos de idade. Mas Josias, com 18 anos de idade, aliás, com 16 anos de idade, ele resolve servir a Deus. E ele começa a se dedicar a estudar a palavra de Deus, a buscar a presença de Deus, e ele, então, procura remover toda a idolatria, não só de Jerusalém, não só do reino de Judá, mas ele vai até onde era o reino do norte, e ele finalmente destrói aqueles altares dos bezerros de ouro lá de Betel, como havia sido profetizado ainda no reinado de Jeroboão. O próprio Jeroboão, quando ele inaugura o altar dos bezerros de ouro, um profeta vai lá e diz que aquele altar seria destruído por Josias, que seria um filho de Davi. E mais de 300 anos depois, Josias vai lá e se cumpre essa profecia. E ele chama o povo para celebrar uma Páscoa, coisa que Ezequias já tinha feito também. E aí a gente vê como a Páscoa ela é uma figura da comunhão de Deus com o seu povo, como é a ceia que substituiu a Páscoa agora na dispensação da graça. E aí, então, Josias, ele chama o povo ao arrependimento. E é interessante que, quando ele manda reformar o templo, se acha o livro. E aí eu lembro muito do pastor Mardoni, eu lembro de uma campanha que ele fez quando diretor de publicações da CPAD, e foi achado o livro. Não sei se ele lembra dessa campanha, e ele explicou muito bem lá na exposição da campanha essa passagem. Eu me lembro bem isso. Me inspirou até uns estudos que eu fiz. E o Josias achou, enquanto estavam reformando o templo, se achou o livro da lei que estava... Irmãos, veja a situação espiritual que estava Israel. O livro da lei estava perdido dentro do templo. E ninguém notava a falta. Esse livro tinha que ficar ali junto, no lugar santo, ali, pertinho do véu. Ali, foi ali que Moisés mandou deixar o livro, lá em Deuteronômio 31. E o povo nem notou que o livro tinha sumido. Acharam o livro. E o que me deixa triste é que, quando acharam o livro, entregaram para o sumo sacerdote, ele não teve nem vontade de ler. Ele entregou para o escrivão. O escrivão é que leu e depois comentou com o rei. E o rei quis ler o livro. E quando o rei ouviu a leitura do livro, ele viu que o povo estava totalmente fora da vontade de Deus. E aí ele pediu para consultar a profetisa Uda, e a profetisa disse: olha, o que está escrito aí vai acontecer. O povo vai ser levado cativo, vai perder a terra, porque não cumpriu a minha lei. Mas, Josias, como você se arrependeu, você vai ser poupado. Isso vai acontecer depois dos seus dias. E aí eu tenho uma figura da igreja. Uma figura da igreja. Como a igreja
é formada por aqueles que se arrependeram dos seus pecados, eles não vão passar pelo castigo divino. A igreja não passa pela grande tribulação. E o que é bonito é que Josias podia ter dito assim, o que aconteceu com Ezequias? Porque eu acabei até atropelando aqui por causa da correria, mas o Ezequias, quando o relógio atrasou, houve uma mudança no céu. E os babilônios que estudavam a astronomia perceberam isso e quiseram descobrir por que o tempo voltou. E aí descobriram que foi por causa de Ezequias. E aí foram lá visitar. Aí Ezequias ficou todo cheio, né? Olha, o mundo inteiro, sabe que o mundo todo parou por minha causa. E mostrou tudo, mostrou pela sua soberba. E o profeta Isaías o repreendeu por causa disso. E disse que, assim como ele tinha mostrado tudo para os babilônios iam levar tudo. E aí o Ezequias, quando ele ouve isso, ele diz o quê? Que bom que não é nos meus dias. Mas Josias não foi egoísta. Ele, quando soube que ele escaparia do castigo porque tinha se arrependido, ele pede para que a lei seja lida para o povo, para que o povo também se arrependesse e também se salvasse. Mas, infelizmente, o povo não se arrependeu. Mas aí já é a próxima questão, que é do pastor Mardônio. Exatamente, pastor. Chegamos na parte final, hein? Toma uma água aí, porque não está fácil. Humberto, você me dá licença para Pois não, pastor. Claro. Disse o doutor Caramuru muito bem, por sinal. Quando o profeta Isaías deu ao rei Ezequias a notícia que ele ia morrer, ele acreditou na mensagem e chorou. Quando Isaías lhe deu a mensagem que Deus lhe daria mais 15 anos de vida, ele não acreditou. É a tendência nossa, acreditar mais no mal do que no bem, não é? Mas aí ele orou e ele pediu um sinal. Você me dá algum sinal de que foi Deus que falou? Ou você falou da carne, Isaías? Não. Que sinal você quer? Quer que o sol vá para frente ou volte? Não é para frente, é normal, eu quero que volte. E o sol voltou 10 graus no relógio de Acás. Isso eu acho de uma importância tão grande, o sol voltando, porque nós sabemos hoje que a Terra gira numa velocidade, no seu movimento de translação, a 1.600 km por hora. Calcule um carro andando a 100 km por hora numa rodovia e um motorista pisa no freio de repente, o carro capota. Então, além do universo parar de repente, ainda engatou uma ré, ainda voltou. Se não fosse Deus agindo, pegaria fogo no universo. Mas quando é Deus que age, tudo corre bem, não aconteceu nada. E até hoje, naquele estudo da NASA, quando estudavam para ir à Lua, estava até o pastor Antônio Gilberto lá fazendo parte, acharam essa diferença, e o pastor Gilberto mostrou pela Bíblia que aí está a razão da diferença que achavam na contagem do tempo. Então, são coisas que a gente pode refletir e ver como Deus se manifesta na natureza de uma maneira espantosa. Deus é o Deus de todas as coisas, inclusive a natureza que ele formou lhe obedece 100%, mais do que nós. Glória a Deus. Só Deus pode fazer essas coisas, né? Só Deus, só Deus. Mas, pastor Antônio Mardônio, coube ao senhor encerrar o estudo do livro dos reis. Fala um pouco para nós sobre os reinados dos filhos de Josias e a derrocada final do reino de Judá. Quero aproveitar o gancho deixado pelo pastor Caramuru sobre Josias. Foi o último bom rei de Judá. E, conforme ele disse, a profetisa falou que nos seus dias Deus não iria determinar aqueles castigos previstos no livro da lei. Por isso, Deus até antecipou a vida dele. Ele era um bom rei, portanto, foi o último bom rei de Judá, e o faraó Neco passava por dentro de Judá, só pelo caminho de Judá, para guerrear contra a Síria. E Josias foi lutar contra Neco, e Neco disse, eu não vim aqui para lutar com você, eu estou de passagem. Mas ele insistiu, e então Neco o matou, com 39 anos de idade, portanto, bem jovem.
e agora vem a sua dinastia. Todos os seus sucessores são ruins também, que trazem, portanto, a derrocada, o final da dinastia de Davi. Então, ele morto com 39 anos de idade, ele é sucedido pelo seu filho chamado Joacás. Joacás também não foi excelente rei, foi já um mau rei também, e reinou apenas 3 meses. 3 meses, ele foi preso pelo faraó Neco, levado para o Egito, onde ele morreu. E faraó Neco colocou no lugar dele o seu irmão chamado Eliaquim, que mudou seu nome para Jeoaquim, que também fez o que era mal diante do Senhor. Em seu reinado, então, veio a primeira invasão de Nabucodonosor, e fez dele o seu vassalo. Levou alguns como servos dele, quando vai nessa leva Daniel e seus companheiros, e ele ocupa, portanto, o lugar do pai. E nesse reinado de Joaquim, ele é vassalo, e ele falece, portanto, como vassalo, portanto, devendo favores ao rei Nabucodonosor. Ele morre, portanto, a sua morte. Também ele fez o que não era do agrado de Deus, portanto, e nem também do agrado do rei caldeu. O rei o leva preso. Ele fica preso lá na Babilônia, depois ele é solto, ele participa até da mesa do rei e tal, ele é considerado no final da sua vida lá na Babilônia. E então Nabucodonosor coloca no lugar dele o seu tio, chamado Matanias, e muda o seu nome para Zedequias. Zedequias, portanto, é o último rei da dinastia de Davi. Este Zedequias também se revolta contra Nabucodonosor. Nabucodonosor, então, vem com o propósito de destruir Jerusalém, quando ele destrói o templo de Jerusalém e prende o seu general chamado Nebuzaradã, prende Zedequias juntamente com seus filhos, são levados ao local chamado Ribla, onde se encontrava Nabucodonosor. Nabucodonosor mata todos os seus filhos na presença dele, quer dizer, Zedequias vê seus filhos todos morrerem. Depois Nabucodonosor vaza os seus olhos, deixa-o, portanto, cego, e leva-o, portanto, inutilizado para Babilônia, onde morreu. Aí a gente vê, portanto, o fim da dinastia davídica. Até que Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ocupe novamente o trono de seu pai, Davi. Aí a dinastia vai ser restabelecida através de Jesus, que nós aguardamos a qualquer momento, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Graças a Deus. E nós temos o privilégio, não é, irmãos? De fazer parte, mesmo ainda não em sua plenitude, mas aqui na terra fazemos parte do reino de Deus. Como é bom estar debaixo de um rei tão maravilhoso como Jesus, não é? Deus. Aprendemos que vale a pena servir a Deus. Meus queridos, estamos chegando ao final da nossa abordagem. Mais uma vez eu queria agradecer a todos os irmãos que se dedicaram, que estudaram, que se prepararam, né, para a gente tratar desses temas aqui hoje. Precisaríamos de muito mais tempo, né, porque é um período muito extenso, são muitos assuntos, mas os irmãos com a habilidade dada por Deus conseguiram aí sintetizar, né, esses temas que nós tratamos hoje. Tá? Eu agradeço aos irmãos, agradeço aos internautas, continuem aí usufruindo dos estudos do portal Escola Dominical, são todos preparados para vocês, para engrandecer a obra do Senhor, para agradar ao nosso Deus, e com certeza nós continuamos aqui juntos, estudando, meditando, nos preparando para aquele grande dia que aguardamos a vinda do nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como aí nos ensinou o pastor Antônio Mardoni. Deus abençoe os irmãos, muito obrigado, fiquem todos na paz do Senhor. Amém.